Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o assédio judicial da extrema-direita. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, eu recebo muitas perguntas, sobre ameaças, sobre risco à vida, se eu não tenho medo e por aí vai. E aí, eu vou aproveitar essas perguntas que são muito frequentes para fazer uma conversa com vocês sobre assédio judicial que eu estou sofrendo de maneira violentíssima e tudo mais. Antes disso, vamos lá. Um pressuposto aqui. Eu, quando decidi me tornar comunista, eu levo a sério, Então, a decisão de virar comunista, me tornar militante, foi uma decisão de vida. Não foi um passeio de verão, não foi uma coisa que eu já vi muito nesses anos de militância, que é, às vezes, a figura vira militante durante a graduação, passa um tempo ali, até de maneira sincera, de maneira honesta, enquanto está na universidade, vira militante, vira ativista, vira radical, sai da universidade, acaba a militância, acaba a atuação política e vai seguir a vida, Eu já vi muito isso acontecer nesses anos de militância. Inclusive, tem até uma curiosidade, na época da graduação, que uma organização, eu não vou falar o nome, uma organização de orientação maoísta, que todo mundo era pelego, todo mundo era reformista, todo mundo era eleitoreiro e tal, lá na UFPE. E aí, beleza, Passa tempo, basicamente todo mundo que era dessa organização na UFPE hoje não milita mais. E eu que era o pelego, o reformista, o eleitoreiro e por aí vai, na época eu militava pela UJC, na UFPE, eu sigo aqui minha vida de militância, Inclusive um deles hoje é do PSB. Mas, enfim, é isso. Então, quando você toma a decisão de ser militante comunista e necessariamente conhecendo a história da América Latina, o que é fazer militância política na América Latina, e o Brasil é parte da América Latina, o pressuposto é que você vai sofrer perseguição, você vai sofrer ameaça, você vai ter problemas no emprego, você vai ter problemas na sua vida pessoal e profissional, porque é isso, ser militante já é um negócio duro, ser militante comunista é algo mais difícil ainda, Então, para mim é um pressuposto da coisa, e isso, já passei por isso vários momentos da minha vida. Então, quando eu passei no meu primeiro concurso público, por exemplo, e virei funcionário do governo do estado da Bahia, dava aula na escola da Polícia Militar, eu sofri várias pressões e várias ameaças lá dentro da escola, dos policiais que trabalhavam lá. E aí é isso, era esperado. Tava em Petrolina, eu morava em Petrolina e trabalhava em Juazeiro. Inclusive, só um parênteses rápido, que eu acho que esse ponto aqui é importante. Faz algumas semanas eu fiz uma crítica à família Coelho, que domina a Petrolina desde o século XIX. E aí apareceu muita gente dizendo: você só estuda, você não sei o que, você precisa conhecer Petrolina e tal. Gente, eu morei em Petrolina, viu? Vocês saberem, viu? Eu morei em Petrolina. E o que eu falo sobre Petrolina não é só por estudo, por leitura de livros, por acompanhar notícias, não. Claro que, evidentemente, eu faço isso também, mas eu morei em Petrolina. Eu conheço os bairros da cidade, não é de ouvir falar, é de andar. Eu me deslocava para o trabalho de bicicleta, Então, assim, eu andei praticamente todos os bairros de Petrolina de bicicleta, Eu conheço os bares, eu conheço supermercados, eu conheço as principais praças, eu conheço os pontos de turismo, assim, a Ilha do Fogo, se eu chegar lá, a areia do rio me reconhece. Então, assim, quando eu falo de Petrolina, quando eu faço a crítica da família Coelho, quando eu falo dos problemas da cidade, é também por ter morado em Petrolina, viu? Em 2019. Então, é isso, sofri perseguição no trabalho, sofro ameaças há muito tempo mesmo, assim. Já tive que mudar de casa por causa de ameaças. Em 2022 eu morava lá, Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, e aí eu tive que me mudar para o centro de Recife, na Avenida Guararapes, porque descobriram onde era minha casa, em Prazeres, e uma figura estranhíssima bateu lá na minha casa. Nessa época eu morava ainda com a minha mãe, enquanto eu estava viajando, estava fazendo atividades no interior de São Paulo. Então, ameaças, ataques e tal, tudo isso é pressuposto, Isso não me abala, isso não tira meu sono. As ameaças têm crescido em ritmo exponencial, ameaças de grupos neonazistas, ameaças de, inclusive, militares e ex-militares.
recentemente, né, eu soltei um vídeo aqui no canal para dialogar com os praças das Forças Armadas. Esse vídeo foi muito bem recebido, teve uma repercussão maravilhosa, mas ao mesmo tempo setores ligados à extrema-direita no âmbito das polícias e das Forças Armadas não gostaram do vídeo, né, por motivos óbvios. E, por exemplo, nesse carnaval aconteceu vários e vários episódios sinistros. E aí eu não vou detalhá-los aqui, porque inclusive por questões de segurança, mas foi sinistro, enfim, em vários momentos nas atividades de rua. Então, assim, ameaças são esperadas, eu não minimizo riscos, eu tento adotar protocolos básicos de segurança, porque inclusive eu estudo há algum tempo teoria militar, inteligência, contra-inteligência, então sei mais ou menos como pensar política de segurança, venho gastando um dinheiro que eu não tenho, inclusive com cuidados que não vale a pena falar aqui para a segurança, né, para não correr risco nas atividades de rua. Infelizmente, depois do carnaval, fui convencido que eu vou precisar andar com segurança aqui em Pernambuco, né? E aí, gente, quando eu falo isso, não é para ninguém cancelar a atividade comigo, ter medo de fazer atividade comigo não, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Porque se eu vou para uma atividade é porque eu tenho uma certeza, nunca dá para ter, né? Certeza das coisas só quem sabe, enfim, é quem é onisciente. Mas existe uma probabilidade de risco. Existe um negócio chamado análise de risco de cada atividade. Sempre que eu confirmo a presença na atividade, é porque foi feita análise de risco, porque a gente sabe o histórico da cidade, ou do bairro, ou do território, conhece o local, rotas de entrada, rotas de saída, dinâmica de horário, monitoração de redes e por aí vai. Então não fiquem com medo, assustados, querendo cancelar a atividade, deixando de ir para a atividade, não. Mas é isso. Vou ter que andar com segurança aqui em Pernambuco também. Eu já venho fazendo atividades com segurança fora do meu estado, especialmente na região sul do país, em alguns lugares da região sudeste, mas agora também, depois do que aconteceu no carnaval, vou ter que andar com segurança em Pernambuco. E é isso. É algo para mim natural de lidar, infelizmente, é algo esperado e que cedo ou tarde iria acontecer. Aconteceu mais rápido do que eu esperava, porque de 2025 para cá a gente teve um boom, uma explosão de visibilidade, de impacto do debate público, de reconhecimento das pessoas, de conexão com sindicatos, com movimentos populares, com lutas diversas da classe trabalhadora. Mas esse aspecto das ameaças, a despeito disso implicar um risco físico real de sofrer um atentado, de ser morto, de levar uma facada, um tiro e tal, o que mais vem chamando a atenção e talvez tirando meu sono é o assédio judicial. O que é que está acontecendo? Ao meu ver, e aí eu não tenho como provar, mas assim, eu não acredito em coincidências. Existe uma tática coordenada de figuras da extrema-direita de me processar. Todo mundo que acompanha minimamente a gente sabe que eu não sou rico, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho um parente importante, eu não tenho um tio, uma tia que seja juiz, desembargador ou qualquer coisa dessa, né? Enfim, eu sou o primeiro da minha família a fazer curso superior, meu sobrenome é Silva. E embora eu tenho uma condição de renda hoje mais ou menos de classe média, dado o sucesso dos nossos livros, que vendem muito bem, obrigado. Inclusive agradeço todo mundo que compra. As palestras que a gente faz para o Brasil, que eu não cobro, gente, para sindicato, para movimento social e por aí vai, evidentemente. Mas volta e meia, por exemplo, pinta uma palestra no Sesc, que paga muito bem, obrigado. Pinta uma palestra em alguma outra coisa, que paga muito bem, obrigado. Enfim, então a gente tem uma condição de renda que possibilita tomar certas medidas de segurança, por exemplo, que eu pago do meu bolso. Mas eu não tenho dinheiro, eu não sou parlamentar, não tenho uma estrutura para ter uma equipe jurídica 24 horas full time só trabalhando para mim. Então é óbvio e evidente que pensar uma tática de assédio judicial, de sair me processando, vai gerar problemas para mim, vai gerar constrangimento, né? Porque eu vou precisar, por exemplo, de uma equipe muito grande de advogados pro bono que me defendam. E aí eu já tenho essa equipe que faz essa defesa. Agradeço muito, inclusive, todos e todas que, de maneira militante, inclusive, vêm me defendendo. Só que o número de processos cresce em ritmo absurdo, né? Hoje, se você for juntar todos os processos, a gente está falando de dezenas de processos contra mim. Então, tem processo de deputado que está me processando porque eu chamei de sionista, tem processo de deputado porque eu chamei de ladrão e de corrupto, tem processo de deputado porque eu chamei de racista, tem processo de deputado porque eu chamei de machista, tem processo de deputado porque eu chamei de
transfóbico. Inclusive, eu tô com 3 processos nas costas, porque lembra daquele caso da Tertuliana, que fez uma performance ali na Federal do Maranhão, à época, né? Surgiu uma onda de ataques transfóbicos e tal. E aí eu fiz um debate crítico à onda de transfobia que estava ali colocada, né? Mostrando como muita gente estava aproveitando um episódio polêmico, em muitos aspectos inadequado para praticar transfobia à vera. E aí eu tô recebendo 3 processos por causa daquele episódio ainda, né? De pessoas diferentes que foram recorrer ao judiciário porque eu disse que elas estavam tendo posturas e comportamentos transfóbicos. Enfim, então a tendência é um crescimento muito grande desse assédio judicial. E aí, a tática é justamente essa. É você pegar uma pessoa que tem menos condições financeiras, que não tem a estrutura de um mandato, que não tem a estrutura de um partido gigantesco, com um aparelho gigantesco, afogá-la de processos para fazer com que essa pessoa seja forçada a, quem sabe, ter um gigantesco prejuízo financeiro pagando indenizações, ou então um gigantesco prejuízo financeiro pagando os advogados, né, as custas dos processos, ou que ela simplesmente tenha medo de falar, né? Que ela simplesmente tenha medo de falar. Essa semana agora que passou, eu recebi a notícia que uma prefeita aqui de Pernambuco está dizendo que vai me processar por aí. Então é isso, vem aí mais um processo e isso é uma tática clássica para você silenciar vozes críticas. Então você lida com a coisa usando o seu poder econômico, o seu poder político superior para afogar a pessoa de processos e ela inclusive entrar em parafuso de tanto assédio judicial, de tanta coisa. E aí, veja, gente, a questão nem é tanto se os argumentos são bons ou são ruins. A maioria dos processos eu vou ganhar. Sabe por que eu vou ganhar? Porque eu não falei nenhuma mentira, tudo que eu falei tinha embasamento, tudo que eu falei está baseado em notícias ou em declarações próprias. Então, por exemplo, eu tenho certeza que um dos deputados que está me processando por transfobia, eu vou ganhar o processo. Por quê? O argumento básico dele é que eu estou imputando um crime, sendo que transfobia não existe porque pessoas trans não existem. Esse é o argumento do sujeito. Então, assim, eu vou ganhar esse processo. Está dado, sabe? É isso, é muito tranquilo. A não ser que exista, sei lá, um condicionamento político-ideológico do juiz ou juíza que for julgar, né? Mas caso não, eu vou ganhar. Mas o objetivo dessa galera não é nem ganhar. O objetivo é fazer com que você se afogue em processo e não consiga, por exemplo, fazer a sua militância política. Recentemente, o Kim Kataguiri também me processou. E aí, os argumentos do Kim Kataguiri são argumentos puris, né? São argumentos muito fracos. Um processo que, inclusive, a tendência é eu ganhar também. Se vocês terem uma ideia, o Kim Kataguiri parte de uma premissa que é assim: Jones pratica uma campanha sistemática de calúnia e difamação contra mim. Prova disso é que ele insinua que eu, no caso o Kim, né, e o MBL temos associação com crime organizado. Quando você vai ver do que eles estão falando, eu estou fazendo o seguinte debate. Kim Kataguiri e o MBL passaram todo 2024 dizendo que Ricardo Nunes era o pior prefeito da história de São Paulo, que Ricardo Nunes era corrupto, que Ricardo Nunes entregou a cidade para bandidagem, que Ricardo Nunes tem associação com o PCC. E aí depois, Kim Kataguiri e o MBL se associaram com o Ricardo Nunes, fizeram campanha por Ricardo Nunes e são parte do governo Ricardo Nunes. Ora, qual é a pergunta óbvia? Peraí, se vocês estão dizendo que o Caba tinha entregado a cidade por crime organizado e que o cara era associado ao PCC e vocês estão junto dele agora, vocês também estão associados ao crime organizado? Vocês são parceiros do PCC? É uma pergunta óbvia frente ao discurso do próprio sujeito. Então, é um argumento que ele usa, por exemplo, muito fraco. Assim como um dos outros argumentos que o Kim Kataguiri usa é que a prova que eu faço uma campanha de difamação sistemática contra ele, é que eu fico dizendo que ganhei o debate do Inteligência Limitada. E aí, assim, gente... Tipo assim, seu juiz, tem um crime aqui, qual é o crime? O fulaninho tá dizendo que ganhou o debate contra mim. Vocês entendem? E aí eu perguntei aos meus advogados se eu podia mostrar isso, e não pode, né? Enfim, eu tirei um print da peça dos advogados do Kim Kataguiri, e aí, enfim, até pensei em mostrar pra vocês, que é muito engraçado, né? Que é os advogados argumentando que, na verdade, o debate foi empate. Então, tipo... São processos que não são feitos para ganhar, viu, gente? É isso. Processos que não são feitos para ganhar. São processos que são feitos para fazer constrangimento, para fazer pressão, para fazer com que você tenha medo de falar, tenha medo de se pronunciar, que você sinta no bolso e acabe fazendo um cálculo de, é melhor não criticar, é melhor não falar,
porque se eu falar sobre isso, eu vou receber mais um processo e eu já estou com vários processos e por aí vai, então eu vou ter que me calar. Essa é a tática, essa é a lógica. E aí isso remete a uma coisa que é muito interessante e que é muito curiosa, que é a direita e a extrema-direita no Brasil, nos últimos anos, ela popularizou um debate que é a ideia da liberdade de expressão irrestrita. A ideia é que ninguém pode silenciar, calar ou censurar qualquer discurso. Tudo é válido, tudo pode ser dito, tudo tem que ser dito e você não pode responsabilizar as pessoas, você não pode fazer campanhas contra determinados discursos, determinados conteúdos e tal, porque isso seria ferir a liberdade de expressão. Então, dentro dessa lógica da extrema-direita, racismo, misoginia, LGBTfobia, ataque contra indígenas, racismo anti-indígena, ataque a vacinas, desinformação sobre aspectos da saúde, xenofobia, nazismo, fascismo, apologia da pedofilia, tudo estaria liberado em nome de uma defesa da liberdade de expressão irrestrita. Vários nomes da extrema-direita, como é o caso do Kim Kataguiri e do Nicolas Ferreira, por exemplo, já defenderam publicamente o direito de circulação de discursos nazistas em nome dessa ideia de que não pode haver limite na liberdade de expressão. Em várias situações, como no caso do Léo Lins, se criou uma histeria, um pânicozinho coletivo, dizendo que voltou a censura no Brasil e que agora qualquer comediante pode ser preso e que piada no Brasil virou crime e por aí vai. Só aqui um parêntese rápido. A época da condenação do Léo Lins, eu soltei um vídeo aqui no canal. No vídeo no canal, eu fiz questão de lembrar algumas coisas. O Léo Lins não foi condenado por crime de piada, porque esse crime não existe no Código Penal brasileiro. O Léo Lins foi condenado por crime de racismo. Isso por um lado. Por outro lado, essa história de que ele tá no palco, então que tá no palco não é crime. Isso vai contra a própria teoria do stand-up comedy, né? Inclusive no que tá no livro do Léo Lins, que ele fala que o stand-up comedy não é um personagem, não é uma representação como é, por exemplo, um filme, uma peça de teatro. O stand-up comedy é você, é seu eu, é a sua verdade, a sua forma de contar as histórias a partir de quem você é, sabe? Então, assim, tá no próprio livro do Léo Lins. Terceira coisa, na época eu falei que o Léo Lins não seria preso. E aí teve muito comediante, inclusive gente boa, gente que eu gosto, que entrou na histeria coletiva dizendo assim, hoje foi o Léo Lins, amanhã é eu, amanhã é você. E eu falei, gente, Léo Lins não vai ser preso, não vai acontecer nada com ele, ele vai continuar fazendo show, ele vai continuar ganhando dinheiro, porque é isso, no Brasil, quem tem recursos financeiros, quem tem bons advogados, dificilmente vai preso. Primeiro, vai preso por crime de racismo, dificilmente isso acontece. Segundo, você tem possibilidades de recorrer, tem outras instâncias e por aí vai. E quem tem dinheiro, quem tem bons advogados, sempre vai recorrer em liberdade. É raríssimo, diria inclusive quase impossível, uma figura com dinheiro, com recursos, com influência, com bons advogados, ser condenada na primeira instância por um crime de uma pena menor, né? Um crime que não é um crime de sangue, como se fala, essa pessoa ser presa. Dito e feito, né? O Léo Lins está livre, tá aí, não aconteceu absolutamente nada, não teve prejuízo financeiro praticamente nenhum. Inclusive, bota o vídeo aí na tela, Maxwell, que eu gravei ano passado sobre o caso do Léo Lins. Inclusive, você comediante que eventualmente está vendo esse vídeo na época, você entrou nessa histeria dizendo que o Léo Lins seria preso, que ia acabar a comédia no Brasil, que ia voltar a censura, acho que é um bom momento de fazer uma autocrítica, viu? De repensar o que você falou na época. Mas voltando. Então essa galera da liberdade de expressão irrestrita é a mesma galera que vem de maneira articulada fazendo campanhas de assédio judicial. O Nicolas Ferreira vem praticando isso de maneira sistemática, inclusive numa lógica de vazamento de dados de pessoas. Ele pega um print aleatório de uma rede social de alguma pessoa que falou alguma coisa contra ele e joga nas redes, faz campanha de demissão, vazamento de dados, processo. O cara é deputado federal. Ele tem uma estrutura no próprio gabinete dele que consegue dar conta disso. Outras figuras também da extrema-direita, o Marco Feliciano, o Gustavo Gaia, o Kim Kataguiri, também vem fazendo isso de maneira sistemática. Então me parece que se estabeleceu ali nos corredores de Brasília uma táticazinha que é vamos meter processo em todo mundo. E eu sou uma das principais vítimas disso. Eu não parei, porque eu não tô com tempo, para fazer uma busca para saber se eu sou entre os mais processados por esse povo e por aí vai. Em algum momento, inclusive, eu acho que eu vou tentar
precisar fazer isso. Mas o fato é que o número de processos vem crescendo em ritmo exponencial. Acho que a tendência é piorar. Aqui em Pernambuco, no clima de pré-campanha, tem várias pessoas que estão falando que vão me processar. Então, nos bastidores da política de Pernambuco, já tem pré-candidato a deputado estadual, pré-candidato a deputado federal, já tem prefeito, já tem secretário municipal, secretário estadual que está dizendo que vai me processar. E é isso, cada vez que a gente faz o debate, que a gente faz a crítica e tal, a resposta que vem é uma resposta de processo. E aí por quê? Acaba que o alcance de comunicação que a gente conseguiu estabelecer faz com que mesmo a galera pagando, e tem muita gente pagando, vão gente páginas, mídias, para tentar descredibilizar as denúncias ou para tentar fazer ataques, isso não tá pegando. Então, nos debates aqui em torno da situação de Olinda, por exemplo, tem várias páginas clandestinas aí fazendo campanha de ataque contra mim. Tô acompanhando tudo. E eu não tô respondendo por um motivo bem simples, porque o alcance é muito pequeno. Então, um vídeo que eu solto sobre a situação de Olinda, por exemplo, esse vídeo tem 10, 20 vezes mais alcance do que todas as páginas juntas que estão se juntando para me atacar e para fazer campanha de difamação. Então tá muito tranquilo. É isso, ó. Bate mais. Recentemente uma página também, uma página governista, né? Começou a me atacar e divulgar vídeos que eles consideram polêmicos, tipo um vídeo meu falando do STF, por aí vai. E aí é muito engraçado, né? Porque eu fui olhar os comentários e os compartilhamentos e era só elogio ao vídeo. Inclusive, agradeço, viu? Você aí, a DM da página, que tentou me atacar divulgando aquele vídeo ou falando sobre o STF, divulga mais. Então a gente tá monitorando essa rede de ataques, de calúnias, de tentar descredibilizar nossa militância, as denúncias que a gente faz. O efeito disso tem sido muito pouco, pelo contrário, inclusive tem ajudado a circular mais o nosso nome. Porque repare, a lógica da internet, para quem não sabe, funciona mais ou menos assim. O fale bem ou fale mal, mas fale de mim é verdadeiro? Depende. Porque se surge uma onda de falar de você, mas essa onda é majoritariamente negativa, se pauta seu nome na esfera pública da internet de maneira negativa, a lógica do fale bem ou fale mal, mas fale de mim não vale, porque você está se queimando, porque estão desconstruindo a sua imagem. Mas, se existe uma tendência de falar mal de você, só que essa tendência, ela não é majoritária, ela não tem impacto, ela não define como o público está assimilando a sua imagem, a sua mensagem, então tentando colocar em termos de proporção, só para ficar visível. Vamos imaginar que, do universo de 100% de comentários, de pessoas falando de você, é 20% negativo e 80% positivo. Esses 20% negativo, eles são bons, tá ligado? Porque faz com que a pessoa tenha contato com o seu nome, aí eventualmente ela compartilha algum material negativo, aí chega vários comentários de gente dizendo assim, não é bem assim, não sei o quê, ou então ela comenta com um colega de escola, um colega de academia, um colega de trabalho, ou joga num grupo de WhatsApp e aparece muitas pessoas dispostas a desmentir a mentira, a refutar a calúnia, a apresentar uma perspectiva diferente. Isso gera uma possibilidade de conversão. Aquela pessoa que tem uma posição negativa pode passar a ter uma posição positiva, vendo que muitas pessoas que ela conhece, que ela respeita, que ela tem alguma consideração, tem uma opinião que não é negativa, entende? Então, se é uma tendência minoritária, o fale bem ou fale mal, mas fale de mim, é válido na comunicação digital. E aí, nesse momento, toda a campanha de difamação que existe contra mim é uma tendência minoritária. Meu nome circula de maneira majoritariamente positiva em todas as redes sociais que a gente acompanha e faz o monitoramento. Eu só não acompanho, não faço monitoramento do LinkedIn, né? Então não sei o que é que se fala de mim no LinkedIn, mas nas outras redes sociais o negócio tá de boa. No LinkedIn, como é o nome daquela outra rede, gente, que substituiu para algumas pessoas o Twitter, uma galera saiu do Twitter e foi para aquela outra rede, Trends, enfim, aquela outra rede lá do Instagram, vocês estão ligados qual é? Pronto, então tirando o LinkedIn e tirando essa outra rede social, eu não monitoro, mas eu sei, em média, mensal, que as pessoas estão falando de mim no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Reddit, no TikTok, no Kawaii e por aí vai. E uma perspectiva positiva. Então, como não estão vendo um retorno do ponto de vista de comunicação, a tática agora é uma tática de assédio judicial. Isso vai crescer, tudo certo, estamos preparados para isso. E eu só quero dizer que isso me deixa muito feliz, porque repare, e aqui eu fecho o argumento, você só processa quem você sabe que aí a posição política, o debate tem efeito e você não consegue vencer. Então não faz sentido, por exemplo, eu processar alguém que não está fazendo uma campanha de calúnia e difamação de algo muito grave, porque, enfim, essa pessoa está falando mal de mim. Tá, fala aí, pô.
de boa. Tem muita gente que me manda mensagem falando de certos canais no YouTube que vivem só pra me atacar. Enquanto não cometerem crime, enquanto não violarem o Código Penal, eu nunca vou fazer nada, porque eu conheço esses canais, eu sei, eu acompanho e eles não têm audiência, não fazem cosquinhas. Então é isso, eu não vou processar, não vou fazer nada, a não ser que faça mentira e viole o Código Penal. Então você só processa quem tem relevância política. O fato de o número de processos estar crescendo em ritmo exponencial, a gente está sendo vítima de um assédio judicial cada vez maior, é um reconhecimento de relevância política. E aqui não é nenhuma autopromoção, nada disso não, é uma análise objetiva. Você só processa quem você reconhece como um interlocutor que tem capacidade de negativar a sua imagem, mesmo que a pessoa não esteja cometendo crime. E é isso que está acontecendo. Então eu fico muito feliz, eu espero que cresça muito mais. Eu sei que esse ano é um ano eleitoral, né? E por causa da nossa pré-candidatura a deputado federal, o número de processos vai crescer cada vez mais e tudo certo. Tamo junto. Tô preparado para enfrentar isso. E aí, gente, sendo muito sincero, viu? Outro dia desse eu tava conversando. Outro dia desse não, faz um tempão já. Mas enfim. Outro dia eu tava conversando com meu amigo, Alexandre Vasilenskas. E aí ele tinha feito um post no Facebook, né? E ele falando assim, o camarada Júnior, que vem de origem proletária e que viveu o que é a vida da classe trabalhadora, né, das suas camadas mais precarizadas, mais exploradas, ele tem uma resistência mental que eu não teria. Eu até brinquei com Alexandre. Eu falei, porra, Alexandre, meu grande problema quando eu tinha 13 anos de idade é que eu trabalhava feito um condenado, por exemplo, vendendo jornal no Sinal, ali em Boa Viagem, próximo da pousada de Reginaldo Rossi, né? Vendia jornal das 6h30 da manhã até as 11 horas, meio-dia, sabe? E a gente tinha muita dificuldade de fazer a feira, de comer, enfim. Era uma dinâmica que a nossa renda, a renda da minha mãe, da minha irmã, a minha, mal dava pra gente comer carne, né? Então a gente comia salsicha, conserva, quitute e frango, né? E ovos. Então carne era um negócio muito raro, a gente comia final de semana. Então objetivamente eu já fui despejado de casa com minha mãe, porque a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel, já passei fome, objetivamente, já tive uma situação financeira em que, por exemplo, a luz já foi cortada porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu tive que passar 2 meses no sítio da minha avó, na época, né? Mãe Zezé, infelizmente, ela faleceu, porque minha mãe tinha sido demitida do Banco Itaú, ela trabalhava como auxiliar de serviços gerais, né, por empresa terceirizada, a Licef, ela foi demitida e não arrumava emprego de jeito nenhum. Passou mais de 7 meses sem emprego. Eu e minha irmã, nós éramos muito pequenos, a gente não trabalhava e é isso, não tinha dinheiro para comer. E aí, manhinha, tentando fazer bico, tentando fazer faxina, não sei o que, vivendo de doação das irmãs, de cesta básica, chegou um momento que manhã fez assim, ó, vai passar um tempo na casa da avó de vocês, porque não tem condição não. Eu dou um jeito, eu passo fome, mas vocês não. E é isso, quase reprovei o ano, quase perdi o ano na escola, porque a gente passou um tempo danado na casa da minha avó, porque não tinha comida em casa. Então assim, gente, eu tive tanto problema, lidei com tanto BO na vida, sabe? Com violência policial, com amigo morto, com pai assassinado e tal e tal. Eu garanto a vocês que não é ataquezinho em rede social, que não é processozinho de parlamentar fascista, que não é assédio judicial de secretário de governo, de gente que tá chorando por causa do impacto das nossas denúncias que vai me abalar, não. Então é isso, muito tranquilo, viu? Processe mais, processe mais. E aqui eu garanto pra vocês, isso aqui não é personagem não. Aqui não é personagem não, é real. Pode processar mais, pode mandar mais. Inclusive, eu vou perguntar pros meus advogados se é de boa começar a fazer uma lista, né, de comemoração e de divulgação de todos os processos que a gente ganha. Então, cada vez que sai um processo assim, a gente vai soltar um riozinho, ó, ganhamos mais uma, ganhamos mais uma, ganhamos mais uma, ganhamos mais uma. Tipo aquele gráfico do Mortal Kombat, tá ligado? Que você sai lutando com a galera e subir nas casas e tal. Pronto, vou fazer um negocinho daquele. Perguntar pros advogados se pode, né? Porque às vezes eu me empolgo. E é isso. Vem pra cima. Vem pra cima que a gente tem medo não. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.